Olá para você que está entrando aí nesta live do Portal Mir. Hoje nós anunciamos que iríamos fazer uma live sobre artigos e reservas para casos de emergências aqui no Japão, tá? Então esse é um assunto que já faz algum tempo que a gente estava querendo fazer, né, uma forma de divulgar isso melhor, né? E hoje veio essa oportunidade. Então hoje, né, nós vamos falar sobre artigos e reservas de emergência, o que muitos de nós chamam de kit de terremotos, tá? O kit de emergência, ele não é necessariamente apenas para casos de terremotos. Ele é em caso de desastres naturais, tá? A gente nunca sabe quando vai acontecer uma emergência, principalmente aqui no Japão, porque além de ser um país suscetível a terremotos, tá, nós também temos os problemas dos tufões, os taifus, que já está começando a chegar a época dos tufões aqui no Japão, tá? E nesses casos, dependendo do que acontece, também pode ter inundações e ser necessário realizar evacuação, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a importância da gente montar o nosso kit de emergência, tá? Primeiro eu gostaria de falar para vocês sobre o Nankai Torafu地震, que é um terremoto que está previsto para acontecer aqui no Japão num futuro próximo. O terremoto previsto será numa área do oceano chamada Nankai Torafu, está para acontecer nos próximos anos. Há 70% de probabilidade de ocorrer nos próximos 30 anos com escala de 8 a 9 graus de magnitude. Isso é um terremoto muito forte, tá? Isso aí são dados do governo. Este terremoto pode atingir as regiões de Shizuoka, Aichi, Mie, Wakayama e descer por outras províncias costeiras ao sul do Japão, tá? Então a previsão, né, de que ele gere também tsunami e vai, com certeza, se ele acontecer, né, vamos torcer para que não aconteça, mas caso acontecer, ele tem a probabilidade de trazer uma destruição muito grande, tá? E por isso que nós devemos preparar o nosso kit e reservas de emergência para proteger, para ter subsídios aí no caso se acontecer um problema desse e proteger a nossa família, tá? Durante esses últimos anos nós participamos de muitos treinamentos e palestras, né, voltadas à prevenção em caso de desastres naturais, e toda essa experiência hoje eu vou tentar passar só um pouquinho, mas o que os especialistas dizem é que se acontecer um grande terremoto, cada cidadão deve ter pelo menos 3 dias de mantimentos e outros artigos necessários para poder se manter sozinho, tá? Até chegarem os auxílios, as forças de defesa do Japão para poderem prestar auxílio, tá? Então, hoje nós vamos falar os itens mínimos ou, sei lá, indicados para você ter no seu kit de emergência, tá? Nós dividimos os grupos, os itens necessários por grupos. O primeiro grupo vamos chamar de documento e dinheiro, tá? É importante. Esse aqui é um envelope, eu deixei tirado cópias de documentos importantes e estão aqui dentro, tá? É importante você ter isso aqui dentro do seu kit de emergência. E quais seriam esses documentos importantes? Passaporte, Zairyu Card, cópia do seguro de saúde, o Roken, carteira de motorista, caderneta do banco, tá? Esses são os mínimos, aí você vê conforme a sua necessidade, tá? Por que é importante a gente ter cópias? Segundo os especialistas, se acontecer um problema grande e você perder o seu documento original, você tendo uma cópia, alguns procedimentos você ainda consegue fazer. Por exemplo, no grande terremoto de Kobe, as pessoas queriam tirar dinheiro, mas os bancos também estavam parados, e quem tinha a caderneta ou uma cópia da caderneta, o banco dava pelo menos um pouco de dinheiro, tá? Por isso que é importante você ter uma cópia dos documentos. E eu vou deixar uma outra dica, essa já é uma dica particular minha. Toda vez que eu viajo, né, e nesse caso aqui também, eu fotografo os meus documentos importantes, todos esses que eu falei, o passaporte, o Zairyu Card, o Roken de saúde, e deixo enviado para o meu próprio e-mail, porque se eu precisar deles em alguma situação, eu posso acessar através de algum computador, tá? E o segundo item seria dinheiro trocado em moedas, tá? Muitas moedas de 10 ienes, Ryakuen. Por quê? Porque se você precisar usar o telefone público, uma moeda de 10 ienes você pode fazer ligação, porque pode ser que as linhas de smartphone, as linhas de telefone celulares estejam paradas.
Então você pode usar moedas de 10 ienes para fazer ligações, e moedas de Hyakuen são importantes porque nos abrigos às vezes você precisa comprar coisas de valor baixo, e se você tiver só notas de 10 mil ou de 1.000 ienes, às vezes as pessoas não têm troco, não é comércio, né? E aí é importante você ter dinheiro trocado. Em Kobe muita gente sofreu porque queria comprar às vezes onigiri de Hyakuen, e como não tinha troco, às vezes tinha que deixar uma nota lá, e ainda era vendido apenas um por pessoa. Tá? Então isso aí eu já ouvi em alguns seminários sobre prevenção de terremotos. Aí o segundo grupo seria os itens para usar no caso da evacuação, caso você vá sair da sua casa para um abrigo, para algum local seguro, uma vez que a sua residência talvez não esteja mais segura. O que é indicado você ter guardado? Capacete, tá? Eu tenho 3 unidades de capacete, minha família são 3 pessoas, né? Esse capacete aqui ainda ele é equipado com uma lanterninha, tá? Então, por que a gente precisa ter capacete? Porque se você tiver que andar na rua, é sabido que depois do terremoto as estruturas estão abaladas, então há muita queda de detritos, então pode cair pequenos pedra, telhas, né, e pode cair na cabeça, então o capacete ajuda a proteger. Caso você não tiver condições de ter um capacete, você tem alguma coisa que você coloque na cabeça para ajudar a proteger, uma almofada, algo que proteja a cabeça das pessoas que vão sair de casa, tá? Depois a gente precisa ter lanternas, né? Essa aqui é uma lanterna muito interessante, é aquela lanterna que a gente carrega ela, né? Ela tem essa bateria recarregável e liga, né? Essa aqui ela também é rádio, ela é lanterna, rádio, e se eu carregar ela bem, ela também serve para carregar, tem aqui o adaptador, a gente pluga e carrega os smartphones. Esse tipo de lanterna ele custa em média de 1.000, 2.000 ienes em home center espalhado pelo Japão. Então isso aqui é muito indicado você ter para ouvir o rádio, para você saber as últimas notícias aí da sua região, principalmente o rádio ele vai transmitir por região, e você também tem a lanterna. Fora isso eu tenho lanternas normais também e pilhas. Você tem que ter pilhas, né? E sempre verificar. Se o meu kit, por exemplo, já faz 6 anos, eu já substituí essas pilhas 2 vezes, tá? Então eu tenho vários tipos de pilhas. E outra coisa que eles indicam, vela e isqueiros, né? Óbvio, se você tiver só a vela, você não vai ter como acender. Então você ter velas e isqueiros de prontidão aí no seu kit, tá bom? Então esses seriam os itens indicados para o momento da evacuação, para quando você chega até um abrigo, tá? E quais seriam os outros itens? Agora, para proteção para a sua família, você deve ter um kit de cuidados médicos. Então eu tenho aqui band-aid, né? Faixa para caso de machucados, né? Gaze. E, importante também, máscaras, né? Você ter algumas unidades de máscaras dentro do seu kit para você poder andar pela rua aí, tá? Então, esses aqui completam esses outros itens que eu falei agora há pouco, que seriam os itens necessários para evacuação, tá bom? Aí, em quarto, veriam os itens de vestuário. Então, é importante você deixar algumas roupas, né? Não muito também, porque senão você não vai conseguir carregar, mas alguns itens de vestuário, roupas íntimas, deixar junto ao seu kit. Agora, o que eles falam bastante seria toalhas, tá? Você deixar junto ao seu kit toalhas para que você possa utilizar lá no momento, tá? Essa aqui foi uma dica muito legal, foi um artigo que eu comprei numa loja de Hyakuen. É um papel plástico, mas ele é como se fosse alumínio, tá? É uma manta térmica isso aqui, na verdade, tá? Você se cobre com ela, ela esquenta e não ocupa espaço. É óbvio que é para um caso de emergência, então se você estiver num abrigo, tiver frio, você se cobre com essa mantinha térmica, e eu comprei essa aqui no Hyakuen, tá? Ela era bem compacta, né? Mas depois de aberta ela ficou desse jeito, tá? Então a gente tem que ter também, né, lonas para a gente colocar no chão. Eu tenho junto também tem uma outra maior zona, que seria se eu estiver num abrigo de emergência eu precisar colocar no chão, tá ok? Então esses aqui seriam os itens de vestuário, tá bom?
Casacos impermeáveis também são bem indicados da gente ter. Esse aqui, ó, é um casaco que eu comprei também no Home Center, tá? Isso é um casaco plástico grande que, além de proteger da chuva, e como ele é bem espesso, também protegeria a pele, não sei, no caso aí de algum machucado. Então, você ter capas plásticas, né, que cubram a cabeça também, tá bom? Então, esses seriam itens básicos de vestuário. Aí, na sequência, a gente passaria para qual? Para alimentos não perecíveis. Em primeiro lugar, é óbvio, vai vir água, tá? Você tem que ter uma boa quantidade de água para sua família. Agora, o problema seria você separar muita água e depois ter que carregar essa água toda. Então, vai ter que fazer uma conta, mais ou menos, se você tem 2, 3, 5 pessoas na sua família, né? Eu sei que normalmente a gente bebe de 1 a 3 litros de água por dia, mas nesse caso de emergência, com certeza vai ter que ser feito um racionamento, tal, mas você tem que ter água para 3 dias para sua família, como eu falei anteriormente. E também alimentos. Por exemplo, esse aqui é um arroz, né? Já vem temperado, aí já vem com um pouquinho de mistura junto. É só você colocar água quente que ele já está pronto, tá? E a validade dele é bem longa, é vendido também no Home Center, nessas áreas de produtos de emergência. Esse aqui eu também comprei no Home Center, é um bolo com duração de 5 anos, um bolinho, né? E também barras de proteínas e outros itens, né, para essa época de emergência, para pelo menos esses 3 dias, tá? Então, como vocês estão vendo, tem mais alguns itens, mas o que eu falei até agora é o básico, é o mínimo de coisas que você tem que ter no seu kit de emergência, tá? Agora, fora isso, tem outros itens que são de necessidades para a família, tá? Em primeiro lugar aqui, eu vou citar banheiros portáteis, né? Seria praticamente, eu já ouvi dizer, Keitai Toire. O que seria? Na verdade é um saco plástico que ele tem um velcro em cima para fechar, e aí em caso de emergência você faria suas necessidades de alguma forma aqui dentro, né? E depois você fecha e jogaria no lixo, tá? Por que você tem que ter esses banheirinhos portáteis? Porque normalmente nos abrigos, quando as pessoas estão nos abrigos, a quantidade de banheiros é insuficiente para a quantidade de pessoas que chegam nos abrigos. Tá? Você tem às vezes 3, 4 banheiros e de repente chega 2.000 pessoas. Tá? Então os banheiros não dão. Então, no caso de necessidade, vai quebrar muito galho, né? E papel higiênico, né? Tá um pouco amassado aqui porque realmente estava dentro da mala, tá? Agora, um outro item que esse não pode faltar também, lenço umedecido. Esse aqui é multiuso, vai salvar sua vida em diversas situações. Com lenço umedecido você vai poder fazer, por exemplo, higiene pessoal se não tiver água, né? Pelo menos quebra um galho. Você vai poder limpar utensílios que sujaram, vai ter 1001 utilidades. Então, lenço umedecido faz parte desses outros itens, mas é importantíssimo. Junto ao lenço umedecido, eu tenho muitas unidades de lenço normal também. Também vai ser multiuso. E outro item que não pode faltar é o filme plástico, o urapo. Por que não pode faltar filme plástico? Porque, por exemplo, não tem muita água disponível nos abrigos. Então você pode, por exemplo, colocar urapo em cima do seu prato, comer, depois você joga o urapo fora, você não precisa lavar o prato. Então o filme plástico, ele é tido como um dos mais importantes, um dos itens mais importantes para você ter no seu kit de emergência, tá? Fora isso, eu tenho sabonete, tá? E alguns itens que eu achei melhor, por causa da minha família, a gente disponibilizar, deixar aqui no kit. Eu tenho, por exemplo, deixa eu ver, vai passar aqui, eu deixei um pouco ferramentas, né? Alguns tipos de ferramentas. Eu deixei um estilete, uma tesoura, tá? Então o que eu deixei de extra? Esse estilete, ferramentinhas, uma tesoura e, como na minha família todo mundo usa iPhone, tem carregador de iPhone, carregador de iPhone, tá? Que fica lá dentro, tá dentro da embalagem ainda, eu comprei no Rakuen e deixei lá, tá? Então, em caso de emergência, não vai dar tempo de você sair procurando onde estão os carregadores, já tá ali. Escova de dente, tá? E deixei
um cortadorzinho de unha também, tá? Então, esses são os itens básicos para a gente ter no nosso kit de emergência em caso de desastres naturais. E como que você monta esse kit? Veja bem, você deve colocar numa mochila como esta. É óbvio, como a gente está vendo aqui, não cabe em uma mochila só. Mas aqui são itens para 3 pessoas. Então eu coloco em 3 mochilas. Então somos os 3 aqui, a minha família. Os 3 saem com mochila nas costas, né? E de lá a gente carrega em 3, tá? Fora isso, ainda tem outras coisas. Esses aqui seriam os itens que eu levaria se eu tivesse que fazer uma evacuação. Eu tenho que ir para algum outro local, então eu levaria esses itens. Fora isso, ainda tem as reservas de emergência, que não são esses itens, são outros. O que são os itens de reserva de emergência? As reservas, veja bem, quando se acontecer um grande terremoto, muitos serviços podem parar. Água, o gás da sua casa pode parar por causa do tremor, às vezes o registro para de funcionar. Então você pode acabar uma série de serviços. Então você deve ter alimentos também na sua casa. Eu tenho um fogão, aquele fogãozinho pequenininho, e os cassetes de gás, eles estão deixados ali num canto da minha casa. Então esses eu não levaria para o abrigo, tá? Então uma caixa d'água, tá? E alimentos na minha casa aqui a gente sempre tem o suficiente aí para algum tempo, tá? Então você deve ter alguns itens de reserva de emergência, tá? Um outro item que eu ia pulando aqui, esse aqui é muito interessante. É um saco próprio para você ganhar água. Nos abrigos, muitas vezes chega carro-pipa com água potável, eles querem te dar a água, mas eles estão no carro-pipa. Então como que você vai receber essa água, né? Então esse aqui eu ganhei algumas unidades num evento que eu fui. Então é só a gente abrir aqui, ele coloca a água aqui dentro, depois fecha e ele, por essa pontinha aqui, ele sai uma tampinha, eu posso servir a água. E fora isso ele tem até uma fivelinha aqui, ó, que conforme essa ilustração aqui, daria para levar nas costas a água. Cabe 6 litros de água nesse saquinho. Então, se chegasse o caminhão-pipa lá e fosse distribuir a água, por exemplo, eu teria como receber. Eu tenho 3 unidades desse aqui, tá? Bom, então, resumindo, esses são os artigos de reserva para emergência. Então, tá entrando mais pessoas agora aí no live, tá? Esse live, o Portal MIA já queria ter feito há algum tempo. Tá? Nós estamos na iminência de acontecer terremotos, não sabe, pode ser que demore um mês, pode ser que demore 1 ano, 10 anos ou 50 anos, mas a gente tem que estar preparado. Tomara que você que está vendo esse live resolva preparar o seu kit de emergência junto com a sua família, tá? E que você não use, que não precise, mas se precisar ele esteja ali na sua casa. Isso. Se você montar o kit dentro de mochilas, eles devem estar na porta da sua casa, num local de fácil acesso, para caso você precisar sair com urgência, você coloca os itens de emergência, você só pega essa mochila e sai. No meu caso aqui da minha família, se acontecer uma emergência dessa, eu vou correr para sair de casa, a única coisa que eu vou tentar pegar no meio do caminho seria os originais dos passaportes. Mas se não der, pelo menos eu sei que a cópia está ali, saímos com a mala e vamos embora, tá ok? Então, recapitulando, e por último, se você for montar essa dica que é muito importante, presta bem atenção, se você for montar o seu kit de emergência, o ideal é que você monte com a sua família junto. Se são 3 pessoas, se são 5 pessoas na sua família, monte na hora de comprar, na hora de colocar na mochila, porque aí cada um vai poder dar a sua opinião, tá? E aí existem também os itens específicos para cada família. Vamos supor que se sua família tem bebês, você pode colocar, por exemplo, fraldas, né? Se tem mulheres, no caso, vai ter que ter absorvente higiênico, tá? Se tiver idosos que precisam de um determinado medicamento, então você já pode deixar algumas unidades do medicamento aqui, um alimento específico, pessoas alérgicas. Então, ainda há esses itens de necessidades especiais, itens que você não pode ficar sem, tá? Por isso que é importante você montar o kit de terremoto junto com a sua família. Não o pai montar para a família, a mãe. A família toda decidir o que vai comprar e colocar no kit de emergência, tá? E nessa reunião que vocês fizerem para montar o kit de emergência, já aproveita para definir como que vocês vão agir
caso acontecer um terremoto. Vamos supor, se o pai estiver trabalhando num lugar, a mãe está trabalhando no outro, o filho está na escola, qual que é o ponto de encontro da família? Se todo mundo sair de casa, para onde que vai? Né? Se o marido voltar do serviço, ele já sabe, eu devo procurar minha família no abrigo tal. Eles vão para a casa de tal pessoa, eles vão fazer isso. Então, vocês deixarem conversado as rotas que a sua família deve seguir em caso de um desastre natural, tá ok? Então, nós tentamos falar nesse vídeo aqui, eu vi que entrou um pouco mais de pessoas, então eu vou falar rapidamente de novo. Hoje nós estamos falando sobre a importância de montar o seu kit de emergência, tá? Para casos de desastres naturais. Não é especificamente para terremotos, é um kit para casos de desastres naturais, tá? Você deve ter documentos e dinheiro trocado em moedas, tá? Você deve ter itens de vestuário, você deve ter itens para segurança, como capacete, lanterna. Eu mostrei agora há pouco uma lanterna que você gira e carrega a bateria dela, tá? Pilhas sobressalentes, vela, tá? E os itens para higiene pessoal, que são muito importantes também. Você ter lenço umedecido, lenços comuns, tá? Esse banheirinho portátil que eu falei bem agora há pouco, tá? Então, se você está entrando no live agora, depois, quando ele acabar, você vai poder assistir, rebobina o vídeo e dá uma assistidinha, tá bom? E alimentos para pelo menos 3 dias, tá ok? Então, esse vídeo é um alerta que a gente está dando, são conselhos, é óbvio, você faz se você achar interessante, mas é muito importante porque se você precisar desse kit, é bom que ele esteja montado, que aí você vai dar segurança para sua família, tá ok? Então, deixa eu ver aqui se tem mais um tempinho, vamos ver se a gente vê algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Deixa eu ver. Yuki, uma dúvida. A Yuki está perguntando: existem aquelas sacolas prontas em caso de emergência sendo vendidas? Eu devo acrescentá-la com os outros itens que estão sendo citados ou posso confiar no que a sacola contém? Olha, se eu fosse você, eu comprava os itens conforme foi falado aqui, reúne com a sua família, tá, Yuki? E aí você vê a necessidade específica da sua família. Tá? Aquelas sacolas, elas são feitas assim genericamente para que sirva para várias pessoas. Você pode até verificar os itens que tem nela e comprá-los separadamente, tá? Se você quiser saber mais ou menos quanto que tem aqui, a maioria dos produtos são do Rakuen, tirando os alimentícios, tá? Então deve ter uns 3.000, 5.000 ienes talvez aqui em produtos, né? Os alimentícios devem ter custado isso também. Então você não gasta 10.000 ienes para montar o seu kit de emergência, tá? Você mesma, eu aconselho você mesma a montar para sua família, porque você sabe as necessidades da sua família. Tá? Adriana Garcia Hamazaki, muito obrigado, né? Convidou todas as minhas conhecidas do Japão. A Paloma Souza Arakaki está perguntando o tipo de bolsa. Olha, o tipo de bolsa, eu tenho... Isso aqui é uma mochila normal, só que ela tem alguns compartimentos a mais. Se não me engano, eu paguei 1.500 ienes nessa mochila. Está até com a etiqueta ainda. Não tem o preço aqui, mas se não me engano eu paguei 1.500 ienes, tá? Esses bolsos adicionais que ela tem aqui é legal porque eu posso colocar as pilhas num local, a lanterna no outro, tá? Mas pode ser qualquer mochila que seja fácil de colocar nas costas, né? Fácil de carregar, tá ok? A Paloma Souza Arakaki está perguntando onde se vê os locais de evacuação. Tá uma pergunta muito boa. Como que a gente vai saber quais que são os abrigos de emergência, né, em relação à área que a gente mora? Qual que é o local indicado? Normalmente as prefeituras fazem eventos durante o ano, tá? E onde passam essas informações. Mas você pode ir na prefeitura da sua cidade, né, e perguntar pelo departamento correspondente à prevenção de desastres naturais, e eles vão te dar um panfleto, né, que vai mostrar a sua região e quais são os abrigos relativos à sua residência. Tá? Toda a prefeitura tem essa informação. Nas prefeituras de cidades com grande concentração de brasileiros, essas informações estão em diversos idiomas, incluindo o português. Tá ok? Onde colocar o kit em casa? Tá? Acabou de me passar uma outra pergunta que fizeram ali. Onde colocar o kit em casa? Veja bem, você monta as suas mochilas,
né? O ideal é que seja uma para cada pessoa da casa. Se der mais que isso, depois vai ser dificuldade para você andar. Então, se são 3 pessoas, tem que ser 3 mochilas, 4 pessoas, 4 mochilas no máximo. O local ideal para você deixar é na entrada da sua casa, em algum local ali que não vai atrapalhar o trânsito, e elas ficarem bem fáceis de você chegar, pegar e sair correndo, tá? Coloca a mochila nas costas e você vai para a evacuação. Quando acontece um terremoto grande, às vezes você tem segundos para conseguir sair de casa e sair para a rua. Segundos que eu digo são poucos segundos, não são 20 segundos, não é? Então você já pega e sai de casa, tá? Uma outra pessoa me perguntou uma vez num seminário se seria legal eu deixar esse kit no carro. O próprio professor que estava dando a palestra, ele falou que não é indicado você deixar o seu kit de emergência no carro. Por quê? Porque o carro é muito mais quente, né? Esses produtos aqui, eles iriam ter alguns problemas, né? Às vezes até o lenço umedecido ia ter problema. Mas, se o pai estiver fazendo compra num local e acontecer um terremoto, a família precisa evacuar e os kits estão com ele. Então, com a família, como que ela vai ter kits de emergência, né? Então, o ideal é que fique na entrada da sua casa, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Kleber Bárbara está perguntando, em caso de tsunami, é melhor procurar locais altos? O indicado, se você estiver num local próximo à praia, se você sentir um tremor ou se você ouvir as sirenes, é imediatamente ir para um local alto. Não é nem para olhar para trás, não é nem para tentar ver se está vindo um tsunami. Tá? Essa que é a orientação. Muitas pessoas, infelizmente, morreram no terremoto, né, de Tohoku, porque estavam em regiões costeiras e não tiveram tempo de evacuar para um local alto. Às vezes estavam separando suas coisas, não sei, por um problema ou por outro, não conseguiram ir para um local alto. Então, você viu que o tsunami ele chegou questão de poucos minutos depois do terremoto, acho que poucos segundos, eu não sei dizer quanto tempo demorou, mas foi muito rápido. Então, até você descer de um prédio, por exemplo, ir na rua, olhar para ver, o tsunami está chegando. Se você avistar o tsunami, você já não consegue mais escapar dele. Inclusive, há vídeos de pessoas tentando escapar do tsunami de carro e não conseguiram. Tá? Então, se você estiver numa região costeira, próxima ao mar, sentir um terremoto, não olha para trás. Se afaste do litoral, se você acha que não vai dar para se afastar, vá para um local alto e de lá você procura informações. Tá? Adriana Garcia Ramazaki, mas se for bem forte o terremoto, só vai para o abrigo se avisar para ir ou é melhor esperar? Essa é uma pergunta de difícil resposta. Acho que ela quis dizer, se tiver um terremoto forte, é para ir para um abrigo ou é para esperar a ordem de evacuação? Olha, essa é uma pergunta difícil porque vai depender de onde você mora, o tipo de residência que você tem, se sua casa sofreu danos nesse terremoto, tá? Mas as autoridades pedem que, em geral, se der um terremoto grande, você vá para o abrigo e lá você receba orientações. Mas se você sentir que sua casa está segura, que não há problemas, então talvez seja melhor você estar em casa. Isso aí vai depender muito de onde você mora, a região da sua casa e como que a construção está depois do terremoto. Eu sei que muitas pessoas vão para os abrigos porque não se sentem mais seguros em suas casas. Tá? Deixa eu ver. Sirlene Watari, tipo, uma família com crianças, como levar tudo isso? É uma pergunta muito pertinente, viu, Sirlene? Se você tem, vamos supor, se você mora sozinha com seus 4 filhos, como que você vai evacuar levando essa quantidade, ainda mais um deles é de colo, por exemplo? E se não tem marido, ou o marido não está em casa? Essa é uma grande dificuldade. Por isso que eu falei, você ter várias mochilas, então nessa hora até as crianças devem ajudar a carregar. Então você pode fazer cada um leve as suas coisas, por exemplo. Então uma mochilinha pequena, as roupinhas das crianças, uma garrafa d'água, algumas coisinhas que você coloca para cada um poder carregar. O ideal é você tentar dividir isso pela família, tá ok? Deixa eu ver. A primeira pergunta aqui. Como faz para guardar, para levar tudo isso numa situação de emergência? Então é isso que eu falei. Então você dividir entre a sua família, ter várias mochilas que você possa dividir a tarefa de levar esses artigos de emergência junto com a sua família, tá ok?
Bom, então pessoal, agradecemos muito por vocês estarem. Tem mais alguma? Deixa eu ver. Fazer reunião com a família e treinar com a tal. Ah, tá. Ele está lembrando, né, sobre a importância da reunião familiar. Eu falei um pouquinho agora há pouco, tá? Mas montar esse kit em família para todos os membros da família juntos darem opinião sobre os itens, tá? E já fazer, já combinar com as pessoas da sua família como que vocês vão agir no caso de um terremoto, tá ok? Então você ter junto com a sua família já combinado para qual abrigo vocês vão, se vão para casa de outra pessoa, se vão sair de carro, se vão a pé. Então, se seu filho estiver na escola, para qual abrigo ele vai. Então, isso é importante todos vocês estarem sabendo, tá ok? Olha, o Japão realmente é um país muito suscetível a terremotos também e, no caso, tufões. No passado já passaram pelo Japão tufões que causaram grandes estragos também e as pessoas tiveram que evacuar. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, eu espero que a dica que o Portal Me hoje está passando para você, né, te inspire. Você, se não montou ainda, monte. Se já montou, vai lá verificar a validade dos produtos, porque você pensa, 5 anos é muito tempo, às vezes você monta, você vai olhar lá, o negócio já está vencendo. Então, verifique sempre a validade dos produtos, né? Uma vez por ano, pelo menos, você tem que ir lá dar uma olhadinha, verifica se as pilhas não estão vazando, se o isqueiro está funcionando direitinho, tá ok? Então, monte esse kit de emergência, coloque em mochilas e deixe na entrada da sua casa, tá ok? Deixa eu ver se chegou mais alguma que eu vou encerrar. Carly Fujiyama Shigara disse: quem tem pet, como faz no caso de dar um terremoto forte? A gente já viu, teve até uma matéria dessa no portal em relação ao terremoto de Kumamoto, tá? Porque em alguns abrigos não pode levar cachorro, não pode levar animal de estimação. Tá? Isso aí gerava muita discussão, tinha gente que não queria deixar o cachorro fora, tal. Esse é um ponto muito delicado. Então, eu lembro da matéria que as pessoas nessa época, o que elas faziam? Elas ficavam dentro do seu carro no abrigo. Elas iam para o abrigo, usufruíam do serviço do abrigo, mas dormir e elas ficavam dentro dos seus carros. Porque a maioria não permite que você leve pet para dentro de um abrigo. Tá? Então, se você tiver pet, você põe ele no carro, ou se você for fugir a pé, mas no abrigo talvez você não vai poder ficar dentro junto com as outras pessoas. Tá? Fran Hirata. Fran, você está perguntando onde que é o abrigo, como que você fica sabendo onde é o abrigo mais próximo da sua casa. Eu falei agora há pouco, tá? Você vai na prefeitura, procura pelo departamento responsável, cada cidade às vezes muda o nome, né? Bolsai Taisakuka, mas o departamento que é responsável pelas informações ao cidadão em relação a desastres naturais. Eles normalmente têm panfletos, dependendo da cidade, tem panfletos até em língua estrangeira, em português, espanhol, inglês. Então você pode ter essas informações. Ele vai te dar um mapa, o Hazado Mapa, que é o mapa de onde estão mais suscetíveis a terremotos ou até tsunamis, dependendo da cidade, e os abrigos de emergência indicados para cada caso. Tá ok? Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado. Eu pediria de coração que você compartilhe esse vídeo, tá? Para que inspire outras pessoas a montarem os seus kits de emergência. E eu espero que você que está assistindo esse vídeo também monte o seu, tá? Tomara que não use. Tomara que ele fique ali na sua casa empoeirado durante muitos anos e muitos anos, tá? Então, e que não precise usar, tá bom? Mas é importante você ter, isso é igual seguro de carro. É bom você ter, melhor ainda se não usar, tá ok? Muito obrigado pela sua audiência, por acompanhar as notícias do Portal Me. A nossa equipe faz todo esse trabalho com muito carinho, apenas para ajudar os brasileiros que estão residentes aqui no Japão, a comunidade latina, né? Então, muito obrigado pela sua audiência, tá? Tenha um bom fim de semana e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.